Deixa eu ler aqui um superchat do Jovem do Gueto, Beltrame, que mandou um superchat pra gente. Muito obrigado, Jovem do Gueto. Ele diz aqui, ó. Falando em Brasil e do mundo, creio que essa geração entrou numa fase que não tem mais volta. Politicamente, religiosamente e o mais importante, espiritualmente. Não terá mais volta. Concordam? Cara, eu concordo, assim, o próprio Crick já falou, aquele mundo que a gente tinha antes da pandemia não volta mais, o mundo não tem mais volta, não volta. Já era. Não vai voltar, não vai voltar mais. Né? Isso aí e é por isso que a gente luta tanto contra os revolucionários, né? Por quê? Porque a salvação está em nós, cada um, é individual, entendeu? Nossa salvação é individual, galera. A gente já repetiu isso aqui inúmeras vezes. E a gente fala isso pra vocês inúmeras vezes. A salvação é individual. O mundo perfeito não existe. Né? O mundinho perfeito não existe. O paraíso na terra não existe. Né? Então, e as coisas que a gente vem assistindo são horríveis. Né? Essa semana, por exemplo... a gente nem tá na pauta isso, eu nem coloquei, mas eu vou comentar rapidamente, se a galera quiser comentar alguma coisa também, manda ver. Mas essa semana, a questão dos absorventes lá, que o Bolsonaro vetou, mano, provocou uma falação absurda, cara, saca? Um negócio... Hoje eu postei um negócio inacreditável, aquela merda daquela Tabata Amaral lá, né? Fez um post, eu até tuitei isso, não sei se vocês viram, galera. Né? Fez um post lá, Bolsonaro me deixe... Como é que é? Deixa eu menstruar. Bolsonaro me deixe menstruar. Meu Deus do céu, cara. Que merda, mano. O Bolsonaro proíbe ela de menstruar agora. Puta que pariu, cara. Mano, não dá, cara. Chocar, né, cara. Esses comentários são pra chocar. Assim, como é que a esquerda sempre ganhou, ou melhor dizendo, como o demônio sempre ganhou a atenção das pessoas para emplacar suas ideias? Ele sempre interferiu naquilo que é comum para o ser humano fazer. Uhum. Entendeu? Então, assim, quando você interfere ou você entra, né, ou cria um problema em cima de algo que é habitual para todos os seres humanos, você forçadamente ganha uma atenção e obriga as pessoas a pensarem em alguma coisa. Você cria um problema que não existe para vender solução. É claro, todo mundo sabe disso, mas é sempre assim, cara. É sempre assim. Né? Então, por exemplo, as mulheres, né, elas menstruam, e você vai fazer o que contra isso? É uma coisa que está, né, no dia a dia de toda mulher, de todo ser humano. Claro. É uma questão feminina que impacta na vida de todos. Tá? E impacta na vida dos homens também. Né? Impacta na vida dos homens, no comércio, impacta porque existe a necessidade de você atender uma necessidade. Existe assim a estrutura para você atender uma necessidade humana. Então é criada uma estrutura, isso gera emprego, gera muita coisa. E não só a questão da menstruação, mas, por exemplo, você precisa escovar o dente, você precisa tomar banho, então você precisa de coisas para tomar banho, higiene pessoal. Então, você implica em coisas que a pessoa precisa sempre, né, interfere em coisas do dia a dia, você ganha uma atenção, daí você cria um problema e aí você escuta esse tipo de absurdo. Tipo assim, é absurdo? É claro que é absurdo, porque é uma desordem. Estão tentando aplicar uma desordem na ordem, então sempre vai ser absurdo, gente, sempre. Bolsonaro, me deixe menstruar. Ué, mas ele nunca impediu, mas essa narrativa funciona. É isso que as pessoas... A narrativa funciona, isso entra na cabeça das pessoas. De frase de efeito. Exato, frase de efeito. Funciona. Gente, eu vejo muitas vezes pessoas no Twitter, né, colocam informações assim, nossa, veja que absurdo. Por que a grande imprensa não fala, né, não mostra essa incoerência? Não, a imprensa não vai mostrar nunca a incoerência. Porque a imprensa não, nunca vai ser mostrado, gente. Você tem que aprender isso. Não interessa o absurdo que seja, a imprensa vai noticiar, vai evidenciar e vai dar palco para aquilo que interessa para o movimento dos caras. Por mais escandaloso, absurdo, contraditório, irreal, né, desordenado que seja, sempre eles vão dar palco. Não adianta você esperar que um dia a imprensa vai notificar
alguma coisa, né, no sentido que ó, essa é a verdade sobre determinado tipo de assunto. Não, cara. Nunca. Né? Tipo assim, nossa, olha como essas pessoas são incoerentes. Eles estão cagando para sua visão de que eles são incoerentes. Eles vão mentir até o fim da vida. Entendeu? Você nunca vai consertar isso. Você nunca vai conseguir mudar isso. Então, assim, o que você faz quando você evidencia alguma coisa? Você tem que pensar naquilo. Você está evidenciando alguma coisa, mas nunca pense em destruir o seu inimigo, porque você não vai conseguir. O que nós fazemos é proteger as pessoas do inimigo. Esse é o objetivo. É, proteção. Você proteger aquilo, você vai salvar. Você não vai salvar o mundo, a tentativa é você salvar pessoas do mundo. Então você tenta alertar para proteger as pessoas do mal que elas não estão vendo. Né? Então você cumpre esse papel. E isso dá. Entendeu? Isso você consegue fazer. E você pode evidenciar uma situação, fala, olha só, estão fazendo isso, fazendo isso. Então você evidencia os absurdos do que eles estão falando, né? Mas você se preocupa em atingir pessoas para que as pessoas percebam a cilada que está sendo feita, para que elas não caiam. Mas quem está propagando isso, gente, jamais vai cair. Vocês acham que um dia vocês vão derrubar a Globo? Vocês estão redondamente enganados. Você tem esperança que um dia a Globo vai ser desintegrada, vai à falência, vai sumir do mapa? Você não sei onde você está. A Globo nunca vai acabar. E os comunistas também não. Também não. O mal nunca vai acabar, gente. No mundo físico, até o tempo final dele, o mal nunca vai acabar. Então não tem essa de nós vamos destruir a Globo. Você não vai, cara. Você não vai destruir nem a Globo regional da sua cidade. Só se você for lá e botar fogo nela. Você vai tomar no cu que você vai ser preso. Então, se nem uma filial da sua cidade você vai conseguir acabar. Então, você nunca vai derrubar a Globo, né? Então, você vai ser preso e a Globo vai voltar com o dinheiro do seguro. Vai voltar com o dinheiro do seguro e você ainda vai virar notícia, vai ser chamado de bolsonarista louco, e ainda vai incriminar o Bolsonaro e todos os apoiadores dele. Esse aí vai ser, só isso que você vai conseguir. Vai ser glorificado pela direita burra. Isso que o Clique falou é tão certo que quando a Dilma vetou essa mesma verba e o Haddad, quando prefeito de São Paulo, também vetou, nenhum esquerdinha disse nada. Nem a imprensa, nem os filhotes de Lehman do Twitter. Exatamente. É um absurdo, cara. Bom, vamos lá. Para o último item da nossa pauta, essa semana também, galera, nós tivemos aí mais uma narrativa. Mais uma tentativa para queimar o governo do Bolsonaro. Essa semana, na verdade, começou no final da semana passada, né? Os ataques ao ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, né? Para detonar com o governo, né? Eles começaram uma tentativa de querer derrubar o Paulo Guedes, né? E levantaram aí uma notícia de que o Paulo Guedes tinha offshores, que são empresas, né, em paraísos fiscais, né? E o brasileiro, pessoal, quando o brasileiro ouve assim, ó, empresa em paraíso fiscal, é automático. De tanto que foi falado isso nas últimas décadas, quando você ouve a palavra paraíso fiscal, o que vem na sua mente? Em primeiro lugar, lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro, corrupção. Quando você ouve paraíso fiscal, é automático, já vem na hora, corrupção. Entendeu? Corrupção. Então, pegaram essas empresas que o Paulo Guedes tem lá em paraísos fiscais, como falou, Paulo Guedes, empresa em paraíso fiscal. Pronto, é o gatilho. A pessoa lê isso, já fala, o Paulo Guedes é um corrupto. Né? Bolsonaro, Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro, é um ministro corrupto, filho da puta. Então, ou seja, Bolsonaro é farinha do mesmo saco, é tudo corrupto, tudo bandido. Essa é a ideia. Essa é a ideia que os caras tentam passar. Então, por que levantaram essa notícia? Não interessa se o Paulo Guedes deixou essa empresa antes de entrar no governo, se afastou da empresa, né? Não interessa se a questão da alta ou baixa do dólar, né? Inserir lá, porque vocês já vão entender porque eu estou falando isso.
Não interessa se essa alta e baixa do dólar aqui não tem nada a ver com a política do Paulo Guedes, interfere ou não interfere, isso nada que é fato interessa. O que interessa é você noticiar que o Paulo Guedes tem uma empresa num paraíso fiscal. Pronto. Bastou falar isso pro brasileiro, para você startar, né? Acionar o gatilho pro brasileiro fazer a ligação de que o Paulo Guedes é um corrupto, né, que está no governo Bolsonaro. Logo, o governo Bolsonaro é um governo de corruptos idêntico aos governos anteriores. Tá? Essa é a ideia, pessoal. É por isso que lançaram essa porcaria dessa notícia, né? Aí quando você vai ver os fatos, né, você vê que não tem nada de corrupção. Por que não tem nada de corrupção? Primeiro ponto, Paulo Guedes se afastou dessas empresas que ele tem em paraísos, em paraísos fiscais. Ele se afastou para assumir se afastou em 2018. Ou seja, antes de assumir, né, como ministro, tá? Ele só se afastou, a empresa é dele ainda. Cara, mas era isso que ele tinha que fazer, se afastar, né? Era isso que ele tinha que fazer. Ele tinha que vender a empresa? Não. Ele não é obrigado a vender a empresa. Ele tá roubando, né? A empresa dele é uma empresa ilícita que pratica, sei lá, é uma empresa que tá servindo para lavar dinheiro? Não. Então o primeiro ponto que você tem que analisar é, primeiro, ele se afastou. Segundo, a empresa é uma empresa ilícita, é uma empresa que lava dinheiro, lava dinheiro de tráfico, lava dinheiro dinheiro sujo, né? Que mais? Sei lá, é uma empresa que não foi declarada, né? Ou seja, ele tem essa empresa lá fora, mas ele não declarou aqui, né? Não informou a Receita Federal Brasileira que ele tem isso. Também não, né? Ele informou tudo e pagou na época e continua pagando todos os impostos. Então está em situação de crime? Não está, né? Percebam, galera, né? Esses são os fatos. O cara não cometeu crime nenhum, né? O cara tem empresa, o cara é economista, bem de vida, tem a empresa, né? Aí os caras lançam, mas a empresa dele lucrou não sei quantos, acho que é 15 milhões de dólares, algo do tipo, né? No período que ele é ministro. E lucrou por quê? Lucrou por conta das movimentações que ele fez, né? Por conta da política econômica dele, né? Que faz o dólar se valorizar frente ao real. Puta que pariu, cara. Olha que, mano, olha os caras, né? Pra começar, ele colocou o dinheiro lá em 2014, 2015. Isso. Eu nem sabia que ia ser, né? Não, era PT, o Bolsonaro tava aparecendo, então não tem como ele ter previsto isso, né? Que ia ter uma alta dessa do dólar. O dólar naquela época era 2 e alguma coisa, se eu não me engano. R$3. Tá tudo declarado. Tudo. Segundo a Constituição, né, o artigo 5º do Código de Conduta, ele não pode, ele saiu também. Ou seja, fez tudo certo. Tudo certo, tudo na lei. O Luciano Hang, na CPI, falou, você tem, o vagabundo perguntou pra ele, você tem empresas no exterior, em paraísos fiscais? Ele falou, tenho. Quantas? Eu não sei, acho que umas 3. Ele falou assim, normal, cara, normal. Quem tem dinheiro e aplica, cara. Se você tem uma grana, você vai aplicar essa grana para ela render. Isso é crime? Não! Isso não é crime. Agora, para a esquerda, galera, isso é crime. Você aplicar o seu dinheiro e obter lucro com aplicação para a esquerda, desde que não seja eles, é crime. Entendeu? Eles não admitem isso. Por quê? Porque só para concluir, Clark, só para concluir. Porque para a esquerda, você, tirando os manda-chuvas, você tem que
passar fome. Você tem que estar na miséria. Entendeu? Você tem que estar na merda. Então é inadmissível para a esquerda você ter uma empresa lá. Eles podem. O Lula pode. Eu não sei se o Lula tem ou não. Tenho minhas desconfianças. Mas eles podem. Agora, outras pessoas não. É crime. Vai lá, Clark. Sabe que eles fazem isso? Eles jogam, como você disse, o gatilho. Sim. Aí o pessoal fica ali de orelha em pé, não lê as coisas. Se você ler uma matéria do G1, por exemplo, você vai ver que tá tudo legal ali. Sim. Mas o que aconteceu? Se eu não me engano, o Paulo Guedes ele vai no Congresso explicar isso. O escândalo. Por que ele vai no Congresso? Que faz parte da narrativa, né, cara? E isso. Aí os caras sabem como ele é, daquelas outras vezes que ele foi, que eles ficam... Que o Paulo Guedes tem uma hora que ele estoura, né? Quando os caras vão sacaneando ele. E eles sabem que dali eles podem talvez tirar alguma coisa e desestabilizar o governo de alguma maneira. Eu só vejo essa projeção que eu vejo. Sim, eles vão. Convocaram ele, né? Convocaram ele para falar falar lá no Congresso, justamente para isso, Clark. É narrativa, cara. É para reforçar a narrativa. Aí, né, no dia que ele for lá, é aquele batalhão de reportagem, de matéria, em todos os blogs, e todas Jornal Nacional, né? Falando, Paulo Guedes está lá dando explicação das empresas que ele tem no paraíso fiscal, né? Já tô até vendo, cara, a chamada do Jornal Nacional. Paulo Guedes vai dar explicações no Congresso sobre suas empresas em paraíso fiscal. Pronto. O brasileiro tá ali, opa, o cara tem paraíso fiscal, pronto, o cara é corrupto. Entendeu? Essa é a pegada, galera. É nojento, cara. E outra, ligar questão do dólar, né? Ele lucrou por causa que... Galera, nossa, o mundo inteiro está passando por uma crise econômica gigantesca, né? O dólar se valorizou praticamente no mundo inteiro. Um monte de moeda desvalorizou. Não é só o real que desvalorizou frente ao dólar. Não foi o barril de só. petróleo subiu, né? Não foi só o real. Foram várias moedas. E o Paulo Guedes, ele não tem muito o que fazer frente a isso. Por quê? Porque depois que surgiu a globalização, acabou, cara. Os países não têm mais aquela autonomia que tinha antigamente. Antes da década de 80, que eram economias fechadas dentro dos territórios. Depois, eu não sou economista, mas é só você ler um pouquinho, estudar um pouquinho, que você vai perceber que depois que veio a globalização, acabou, cara. Entendeu? Acabou. Não existe mais esse negócio de você decidir o quanto vai valer a sua moeda, etc. Entendeu? Acabou isso daí. O Paulo Guedes não tem esse poder, né? Porque os caras falam como se o Paulo Guedes tivesse o poder de decidir quantos dólares vai valer um real. E o Banco Central é autônomo agora, né, gente? Tudo. O presidente Bolsonaro tirou totalmente as mãos do Estado de cima, né? Totalmente. Tirou totalmente. Então, se nós estamos navegando com os outros países, cara. É tudo mundo no mesmo barco quando veio essa globalização. É assim que funciona, galera. Um ministro da economia não tem poder suficiente para determinar quanto vai valer ou não a moeda daquele país. Existe uma quantidade de coisas e que vai determinar quanto vale o real frente ao dólar gigantesca. Tem taxa de juros, tem taxa de tem o PIB, tem a taxa de importação e exportação, né, que é a balança comercial. Tudo isso influencia na moeda. Se você exporta demais,
né? A quantidade de dólar que entra no país é maior. Aí a tendência é o dólar diminuir. Se você não exporta muito, né? A quantidade de dólar diminui. Qual é a tendência? É aumentar. Entenderam? Então, existe um monte de coisa que influencia no valor da moeda americana frente ao real. Não é um ministro da economia que vai decidir. Ah, hoje eu quero que um dólar vale R$ 4. Ah, amanhã não. Amanhã eu quero que ele o dólar tem que chegar a R$ 6, porque eu tenho 15 milhões investidos lá no paraíso fiscal e aí eu vou faturar mais. Ah, mano, pelo amor de Deus, puta que E pariu, quem tentou fazer isso, né? Como Venezuela, por exemplo, tá aí. Porra, A própria mano. Dilma tentou fazer isso, né? Claro, não, a Dilma ela quebrou, estava quebrando, na verdade praticamente quebrou o país, né? Pra mexer em cima do dólar, né? Através Em cima do através combustível, petróleo. através do petróleo, né? Taxava o combustível, jogou a Petrobras numa merda. Eu falei sobre isso no contra-ataque acho que passado, né? Mas isso, galera, isso é mais esse negócio do Paulo Guedes aí é mais uma narrativa, né, para queimar o governo Bolsonaro. Nós estamos chegando no ano eleitoral, né, o ano que vem é ano eleitoral, o negócio vai pegar, vai ser pesado e eles vão cercando e vão tentando fazer de tudo, né, para tentar detonar com o Bolsonaro. E essa do Paulo Guedes é mais uma, galera. Mais uma. Só mais uma. Tantas que a gente já viu e que a gente vai ver, né? E por sorte, não sei como também, né, Grampa? O STF negou os pedidos aí contra o Paulo Guedes. Fala aí. O pedido de investigação da offshore do Paulo Guedes, e que foi entrar, é o pessoal da esquerda, né? Uhum. Entrou e o STF negou, disse que não cabe a ele iniciar essa investigação, e as pessoas que fizeram esse pedido ao STF podem pedir diretamente à PGR, e com isso o STF não tem responsabilidade, ele não tem por que se meter com a PGR para pedir uma investigação dessa. E simplesmente Foi arquivou Toffoli, o né? pedido. Foi o Toffoli. Agora, cá para nós. Eu tenho a forte impressão que isso já é resultado do acordo com o Bolsonaro pós 7 de setembro. Com certeza. Pode, com pode, certeza. pode ter isso aí também. Pode ter. Apesar que no 7 de setembro ainda não estavam falando absolutamente nada dessa questão do Paulo Guedes, né, Grampa? Não. Eu estou falando da decisão do Toffoli. O Toffoli ter sido macio, mandado arquivar e falar assim, ó, isso é lá com a PGR, não é aqui com o STF. Como quem diz. Pra eles não parar de se só. interferir, né? Exatamente. Ô, Bolsonaro, olha só, a gente está cumprindo o acordo. A gente não está mais se metendo. Porque antes, tudo que a esquerda pedia, o STF concedia. Se metia, exatamente. Pode ser. Então ser. isso aí é consequência do acordo, pós 7 de setembro. Exatamente. Eu não tenho dúvida disso. Muito Vai bem. lá, Isley. Muito bem. Clique, Freeze, quer comentar alguma coisa sobre o BO do Paulo Guedes aí? Cara, eu sinceramente não tenho muito o que dizer. Não, acho que você já explicou bem, cara. É isso mesmo. É criar, né, narrativazinha e você pega, né, um gatilho que vai ligar a cabeça das pessoas, aquele trauma da corrupção, de toda aquela propaganda do passado, aquela coisa. E aí você consegue queimar o cara, né? Você consegue aos poucos ir minando o nome. Cara, é isso, entendeu? O povo compra esse tipo de narrativa muito fácil. Compra fácil, cara. É Infelizmente. triste isso, e no entanto que... Falando outra coisa que não tem nada a ver. Olha, tem uma conhecida minha
que ela não é muito envolvida com política, tá? Mas é uma pessoa inteligente, né? Quando você explica as coisas para ela, entende e tal. Ela não tem. Sabe aquelas pessoas que querem cuidar. As pessoas querem cuidar das suas vidas, né? Ela tenta cuidar da vida dela lá e tal. Não tem muito essa profundidade, né, nesse assunto, mas entende algumas coisas, pergunta. Aquelas pessoas que gostam de perguntar, se isso é importante. Não entende? Pergunta: olha, você já viu um negócio assim? Me explica por que funciona assim. Né? Quem são pessoas que fazem isso? Então, enfim, então ela tem uma noção, conforme ela foi aprendendo, né? Esses dias ela me mandou uma mensagem questionando, que eu tô vendo na internet direto um monte de gente falando do Lula, né? E ela falou assim, eu tenho medo do Lula voltar. Aí, né, tipo, eu falei assim, olha, eu vou ser bem sincero pra você, existe essa ameaça? Existe. Ela pode se concretizar? Pode. Entendeu? Exatamente por causa desse tipo de coisa que nós estamos falando aqui. É aquilo que, né, eu falei um bom tempo atrás, que também é muito difícil de você imaginar, que as pessoas só não acreditavam muito no Lula porque ele estava preso, achavam que ele era carta fora do baralho, nunca foi. Mas o que acontece? As pessoas, dependendo do sofrimento que elas se encontram, ou o sofrimento não existe, mas psicologicamente ele foi implantado na cabeça, pessoas têm a tendência a abraçar qualquer coisa que vão tirá-la daquele sufoco. O Lula ele tem essa função, isso pode acontecer, tá? E é por conta desse tipo de coisa. Você disparar essas palavras gatilho, no caso do Paulo Guedes, você querendo ou não, o Paulo Guedes vai ser queimado, gente. Vai sair queimado. Entendeu? Essas mesmas pessoas que não querem cuidar da vida e não são muito enfiadas em política, né? São pessoas que tem muitas pessoas que têm curiosidade, tem muitas pessoas que não. Essas pessoas que não têm curiosidade de tentar saber, entender um pouco melhor, vão comprar essas narrativas e vão, puta, eu gostava desse cara, olha só, tá vendo? Todo mundo é filho da puta mesmo. Então, querendo ou não, eles conseguem queimar o cara com um número grande de pessoas. Assim, grande assim, perto do... E clique, às vezes a pessoa recebe uma informação dessa, falando do outro tópico, via TikTok, por exemplo. Sim. Né? Via WhatsApp, porque o TikTok invadiu o WhatsApp. Então a pessoa recebe ali um videozinho curtinho, rápido, já era. É pra desfazer aquilo difícil, cara. É por isso que precisa ter pessoas de direita que trabalham da mesma forma no TikTok, desfazendo as cagadas que são apresentadas, né? Exatamente. Isso é importante, é um trampo importante. Então, assim, existe esse risco, sim, tá, pessoal? De acontecer alguma coisa que aí somando, né? Essas narrativas, somando a possibilidade de a ação, né, de fraude, existe, né? Infelizmente é uma ameaça que existe, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, se acontecer do Lula voltar mesmo, é porque o brasileiro merece perecer, tá? Sim, É porque, de fato, se o Lula voltar, vocês não tenham dúvida, se o Lula voltar, é porque o povo brasileiro merece o sofrimento, tá? Que virá junto com ele. Claro. Tá? Que virá junto com ele, infelizmente. Mas e olha, só vou te dizer, esse complemento aí. Olha, vou te dizer, isso aí é escatológico, hein? Porque haverá choro e ranger de dentes. O bagulho vai ser bem complicado. Vai ser ardido, porque eles vão voltar ferozes. É olho no sangue no olho, entendeu? É vingança, meus amigos. Então o bagulho vai ser complicado. Então eu espero que não aconteça, mas é uma ameaça que você precisa levar em consideração. Porque, infelizmente, o povo é burro. Isso é triste, gente, mas, cara, ó, o demônio age na nossa burrice. Tá? O demônio, ele age na nossa burrice. Tá? O que é agir na nossa burrice? É você não perceber o que te leva ao erro. Tá? É assim que funciona. Como o Bolsonaro costuma dizer agora com frequência, né? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Exatamente. Exatamente. É assim que funciona. Tá? Então, por conta da burrice, ou seja, você pega, que eu peguei do exemplo, tem pessoa que quer entender, quer perguntar, pô, por que é isso? Agora tem pessoa que não quer nem saber. As pessoas não querem saber dos meios, as pessoas, ela olha pro negócio, nossa, tá acontecendo isso, quem que é o culpado? É fulano, então nunca mais voto nele. Bolsonaro, quantas pessoas falam, estou decepcionado com o Bolsonaro, mas não procura saber nada do que está acontecendo. Só quer ver o resultado final que o favoreça de alguma forma. Então a burrice leva ao orgulho, né, vaidade. Então é uma série de coisas, né?
que atrapalha. E o demônio, ele age nessa burrice. Tá? Ele age nessa burrice. A pessoa precisa realmente entender um pouco as coisas. A sabedoria não pode ser menosprezada. Tá? O brasileiro adora menosprezar a sabedoria. E a mídia sempre ajudou isso, né? Sempre favoreceu isso. A mídia sempre favoreceu você ridicularizar o nerd, você ridicularizar aqueles mauricinhos estudados. Então sempre pintaram aqueles, né? Criaram aqueles estereótipos de que pessoas, né? Que conhecem muitas coisas, é aquele CDF, nerd, que não come ninguém, né? Que é aquele bitolado que na verdade é o cara chato, é o cara que atrasa o mundo, ele não é feliz, né? Ele é o cara menosprezado pelas meninas nos bailes de vários filmes e séries americanas. Então, com o passar do tempo, a sabedoria, a inteligência, ela foi ridicularizada. Tá? Exatamente para que o povo se torne burro, porque o demônio vai agir nessa burrice. Tá? Então, isso gente, é extremamente lamentável. Tá? Você vê que nós nos encontramos numa situação dessa, atualmente, aqui no Brasil. Cara, desculpa, mas é por burrice. Tá? É por burrice. É um termo para ficar bem claro, assim. Não vou... é falta de sabedoria. Cara, é burrice, tá? Infelizmente é burrice. Burrice invencível. É ignorância invencível. É isso mesmo. Não, a ignorância invencível em alguns casos, Clive. Né, porque assim, existem pessoas que, de fato, elas são desfavorecidas de alguma forma. Existem pessoas no mundo que elas são desfavorecidas. Não que a ordem cristã não traga proteção e como essa pessoa deva agir, né? Um grande santo da Igreja Católica, ele não conseguia ser ordenado padre porque ele era muito burro. Tá? Não sei se é São João, como é que é? São João... Eu sempre confundo os nomes do santo, tá? Enfim, ele não era aprovado. Infelizmente, ele era muito burro. Tá? Ele não conseguia ser ordenado padre porque ele não conseguia, né, ser bom nos estudos. Mas ele tinha muita bondade e muita fé. Né? Ele conseguiu a ordenação como padre e ele se tornou um grande santo, converteu uma cidade inteira e tudo mais. Então, a ordem cristã bota a ordem, independente da capacidade intelectual das pessoas. Mas existem pessoas que são realmente desfavorecidas intelectualmente. Gente, isso é uma realidade humana. E é por isso que aquelas pessoas que têm uma certa facilidade e desprezam a sabedoria e tornam-se burras por opção, né, que deveriam ser o escudo e o amparo daqueles que não têm a mesma facilidade. E não são. Então existe a ignorância invencível de algumas pessoas que chegam no estado tal que não adianta, ela vai morrer sem entender. Vai entender depois. Né? Mas existe aquelas pessoas que são bem culpadas pela burrice por escolha, podemos dizer assim. Né? E existem muitas pessoas que abandonam a sabedoria de tal forma, e elas são tomadas por pecado, né? De tal forma que ela não sai mais, né? A não ser por uma ação divina. Existe essa situação, que é aquelas coisas um pouco mais complicadas, né? E a questão do pecado sem perdão. A pessoa ela se perde de tal forma, né? Por vários, né? Atos pecaminosos, que ela se encontra numa perdição total em vida, né? Que pode ser revertida por uma ação divina. Porque, gente, você já viu aquela história que, nossa, por essa pessoa não tem mais o que fazer, é só Deus mesmo. Só resta rezar, não existe mais ação humana que pode fazer alguma coisa. Isso implica em várias áreas, né? Pessoas que são criminosos, tão perigosos, estão já perdidos, que não tem o que fazer. Né? Existem pessoas intelectualmente também que estão num ponto que a inteligência foi destruída de tal forma, né, que não tem muito mais o que fazer. Então é aquela história, né? Ela até, em alguns casos, não tem nem culpa. É muito complicado, gente, mas o problema pior é o seguinte: é as pessoas que optaram pela burrice por livre e espontânea decisão mesmo, tá ligado? Esse é o maior problema. Né? Enfim.